Amém. Como essas músicas são abençoadas, né? O trecho dela é forte que diz que se a gente continuar em vão, buscando em vão naquilo que não tem solução, a gente não vai encontrar a vida eterna, a felicidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua presença, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, a cada dia, a cada semana, a cada novo ciclo, de nos achegarmos a Ti, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de a cada dia que acordamos, de nos voltarmos para o Senhor, de nos voltarmos para a Tua vontade, sempre boa, agradável e perfeita. Obrigado porque a cada dia, Senhor Deus, que se renova, o Senhor renova as nossas oportunidades, Pai, de ajustarmos a nossa vida, o nosso olhar, o nosso coração, aos Teus planos maravilhosos para nós. O Senhor nos renova a oportunidade, Senhor Deus, de darmos o passo de renúncia, de rejeição no que diz respeito ao nosso ego, ao domínio do nosso ego, para seguirmos ao Senhor, carregando a nossa cruz em direção ao Calvário, ao lugar onde o nosso ego deve ser crucificado, deve ser morto, de forma a viabilizar, Senhor Deus, o controle absoluto, ou pelo menos o caminhar no sentido do controle absoluto das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração, do nosso olhar e, consequentemente, de todas as nossas ações, reações, das nossas motivações, Senhor. Não existe nada melhor do que isso, Pai querido. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada respiração, enquanto temos fôlego, existe oportunidade para nós. Oportunidade de graça e proporcionada pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã de domingo, Pai. Somos 3 reunidos no Teu nome. E o Senhor prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor estará ali, ou estaria ali. E é baseado nessa Tua promessa, porque o Senhor não é homem para que minta. Que o Senhor cumpre tudo aquilo que promete, que nós pedimos ao Senhor. Doce Espírito Santo de Deus esteja conosco. Não será igreja se o Senhor não estiver. Não terá utilidade se o Senhor não estiver aqui conosco, Senhor. Não a utilidade que nós esperamos, que é essa utilidade de transformação. Ou pelo menos de transformação para melhor. A tua palavra diz que a letra mata, a letra sem seu espírito. E apenas o espírito da letra traz vida. Senhor, meditarmos na tua palavra, Senhor Deus, sem o espírito da letra, sem o espírito dessa palavra, seria trágico. Nós apenas ousamos, Senhor Deus, abrir a Bíblia e meditarmos na tua palavra, porque estamos confiados nessa tua promessa, de que o Senhor aqui estará, e de que há de nos revelar a tua vontade, há de nos revelar os teus mistérios, e muito mais do que isso, há de nos revelar a tua presença, que é o que de fato nos transforma. O Senhor há de falar naquele lugar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, onde voz humana nenhuma pode chegar. Lugar onde o Senhor prometeu, como temos visto, que o Espírito da Verdade, o lugar em que o Espírito da Verdade nos ensinaria sobre coisas que nem o próprio Jesus podia fazer os discípulos entenderem. É para isso que a gente está aqui, Deus. Para que esse Espírito da Verdade
nos fale nesse lugar. Onde eu sou incapaz, e a Inesita é incapaz, a Irenice é incapaz, e a Cirleide é incapaz. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Não é porque nós temos medo de inferno, não. Não é porque a gente está fazendo um programa e a gente é esperto e a gente quer aprender para a gente garantir um lugarzinho no céu, que é um lugar que deve ser tão bom. Mas é porque a gente quer a cada dia viver menos inferno nessa terra e cada dia viver mais o céu que o Senhor tem para nós nessa terra. Que é a proposta da caminhada com o Senhor, Deus. Fale conosco, Deus, fale através de nós. No nome de Jesus. E para a tua glória, porque tudo vem de ti, tudo é por teu intermédio e tudo é para ti, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo bem, gente? Acabei não estando com vocês na semana passada, na verdade a gente acabou nos reunindo, né? Então, a gente está nessa sequência aqui de João, e aí eu fico a depender do discernimento de vocês aí, se a gente avança ou se a gente medita em alguma outra coisa que eventualmente vocês sintam e tenham o discernimento de que a gente possa ou deva. Sim, Inesita. Então tá abençoado, Inesita, em nome de Jesus, tá? Deus é fiel e vai completar essa boa obra na sua vida, eu tô certo disso. Tá bom? Você vai testemunhar pra gente, eu não tenho a menor dúvida, que Deus é fiel. Alguém quer falar alguma coisa, quer orar, fica à vontade, puxa algo e a gente dá seguimento. Que o segmento seja sobre isso também. Eu vou colocar então a música só mais um pouquinho, mais uma vez, eu vou pôr uma das músicas de volta e em seguida a gente dá segmento, tá bom? Deixa eu só ver qual música a gente coloca aqui. Vou colocar essa primeira música da playlist nossa aqui, Inesita, que é justamente ela fala que Jesus é essa morada da gente, né? Que é o que a gente vem meditando aqui desde praticamente fevereiro ou março, a gente está meditando nisso, nessa morada, essa habitação, esse lugar. Jesus é esse lugar. Nós somos a habitação dele e ele é a nossa habitação. E essa música tem uma frase que eu estou me lembrando, ela vai falar justamente isso. Jesus é a minha morada, não importa o que tem lá fora. E por mais que esse lá fora seja tão dentro, por mais que esse lá fora seja tão próximo, tão dentro que diz respeito até ao seu próprio filho, portanto é dentro. Mas essa morada que é Deus na gente é ainda para algo muito mais profundo, num lugar muito mais profundo, que até uma coisa que é tão dentro quanto a relação com o filho, quando a gente pensa nessa morada, na relação com Deus, no nosso nível de unidade com Deus, até isso dá para chamar de algo que seja lá fora, nesse sentido. E esse não importa por causa da paz que excede o entendimento e a convicção realmente a respeito de Deus e a confiança, tá bom? Então vou colocar essa música, vou aproveitar para ir no banheiro, mas eu estou ouvindo ela aqui, tá? Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente dá seguimento então aqui. A gente está em João, capítulo 17. Salvo engano, a última vez que a gente falou, a gente meditou do versículo 1 ao 5, quando Jesus começa a falar que a hora dele chegou, né?
E ao orar, primeiro ele ora então para o Pai, esse primeiro momento do capítulo, e ele fala: Pai, a minha hora é chegada, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Você vê como a gente está falando, igual a gente falou na oração, né? Que tudo é por ele, para ele, né? E essa consciência de Jesus agora, dizer, a hora chegou, me glorifica, mas até o pedido de que ele glorifique o filho é para que o filho glorifique o pai, né? Sempre que a gente tem que ter em mente o que deve nos mover sempre, cada vez mais e cada vez com maior consciência e maior intensidade é esse de que o que importa não sou eu, o que importa não é o meu, o que importa é Deus, é o nome de Deus, é a santificação do nome dele, é que a sua vontade, sua boa, agradável, perfeita vontade se cumpra. Então, mesmo quando Jesus diz que glorifica o teu filho, por que Jesus está pedindo para ser glorificado? Para que o filho glorifique a ti. Porque ao ser glorificado como filho, o Pai, já que é a vontade de Deus essa glorificação, que o Pai seja glorificado, né? E é por isso realmente que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque só para quem nega a si mesmo pode cada vez mais viver essa vida de é para Deus, é pela vontade de Deus, é no propósito de Deus, é nos planos de Deus, é para santificar o nome de Deus, é para que a vontade dele se concretize e cada vez mais se esvaziando da gente, abrindo mais mão da gente, do nosso pensamento, das nossas preferências, dos nossos achismos, das nossas certezas e etc. E ele diz, então, né, como a gente meditou, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. E aqui a gente foi lá para aquele texto em João também, capítulo 6, onde Jesus chama a atenção do pessoal e diz: vocês conhecem e examinam com bastante critério as escrituras, vocês estudam bastante a Bíblia, porque vocês querem a vida eterna, vocês sabem que ela fala sobre a vida eterna, mas vocês não querem vir até mim, que sou a vida, para terem essa vida eterna a respeito da qual a Escritura fala, a respeito do qual a Bíblia fala. E vocês não vão ter a vida eterna quando vocês entenderem tudo sobre ela. Vocês vão ter a vida eterna quando vocês se entregarem para um relacionamento com essa vida, que sou eu. A respeito de quem a Bíblia fala. A gente viu isso também a respeito desse ponto aqui, que é chave, é um risco muito grande de a gente, a religião que tem um papel de religar, né, a etimologia da palavra ali na origem é o religare, a religião, religare, tem esse papel de religar a humanidade a Deus, mas a gente corre o risco de ficar no conteúdo, ficar no ensino, ficar na letra, como a gente mencionou na oração no início. A gente se fechar na letra e deixar de lado, e às vezes até interpretar a letra em oposição, não só deixar de lado, mas em oposição ao espírito da letra. E não conhecer o espírito da letra. Saber tudo sobre a letra, mas não conhecer o espírito da letra. Saber tudo sobre a letra, nos tornarmos doutores da lei, mas não nos relacionarmos com o espírito da letra. É um risco muito grande. A religião tem o seu lugar, ela tem o seu papel, tem, ela tem a sua utilidade, tem, mas ela é perigosa? Sim. Como toda coisa boa tem em si um potencial de perigo. E a religião não é diferente. A gente corre muito risco de se apegar aos rituais, aos conteúdos, aos conceitos e se fechar naquilo, achar que é aquilo que é a verdadeira religião e não se apresentar ou não abrir a porta do nosso coração para esse relacionamento. Como está em Apocalipse, né? Só me engano, 3:20. E então a gente meditou nisso na última vez que a gente reuniu, né? E aí, a partir do versículo 6,
ele vai começar então a orar ao Pai pelos discípulos. Então ele começa orando ao Pai por si, aí depois ele ora ao Pai pelos discípulos, né? Por aqueles ali com quem Jesus andou, os quais Jesus ministrou de maneira mais direta, e depois, num terceiro momento, ele vai orar por todos os outros que haveriam de vir a partir do trabalho destes, dos enviados, dos apóstolos, dos discípulos. Né? Então, versículo 6, ele diz: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Jesus está orando, está falando com o Pai. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eu cumpri a minha missão, só me mandou aqui para revelar o teu nome. E eu fiz isso. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Interessante que Jesus convida a gente, logo no início do seu ministério, e portanto é o convite, quando esse ministério é dirigido a mim e a você, ele começa dizendo que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Quem quer vir após mim, está falando sobre seguir o Mestre. Mas vocês não vão conseguir me seguir se vocês primeiro não renunciarem a si próprios, não morrerem para si. Aí vocês podem vir. Aí vocês me seguem. Aí vocês me observam. Aí vocês me imitam. Vocês recebem a minha inspiração, recebem a minha capacitação para conseguir ir fazendo aquilo que eu vou fazendo à frente de vocês. E uma das coisas que esse mestre fez nessa caminhada, a qual nós fomos convidados, na qual nós fomos convidados para segui-lo após e na medida em que negamos a nós mesmos, uma das coisas que esse mestre fez foi isso aqui. Ele tinha consciência de que o Pai tinha dado alguns para ele, confiado alguns para ele. Eles eram teus, tu os confiastes a mim. Ele tinha consciência de uma missão, de um propósito de vida, que era de revelar o nome de Deus a determinadas pessoas, a aqueles, não a todos, a aqueles que o Pai lhe havia confiado. Eu tinha consciência que o Pai confiou a ele revelar o nome de Jesus, o nome de Deus, a Pedro, a Tiago, a João, a Judas, a Tomé, e a Filipe, pontinho, porque eu não vou conseguir falar o nome dos 12. Ele tinha essa consciência. E chega agora nesse momento onde ele diz, Pai, é chegada a hora, daqui a pouco eu vou dizer, está consumado. Ele tem a consciência de que ele cumpriu isso. Esse nosso mestre que está à nossa frente, com a consciência de propósito, de que além da missão de morrer, ele tinha aqui algumas pessoas e que o Pai entregou uma listinha para ele, figuradamente falando, né? Entregou um papelzinho com os nomes, com 12 nomes para ele. Talvez mais. Certamente mais. Entregou a listinha na hora de despedir de Jesus. Disse, meu filho, eu vou confiar esses 2 pequeninos aqui, tá na lista aqui para você. Põe no bolso e guarda bem guardadinho. Revela meu nome para eles. Eles são preciosos para mim, eu preciso que você me revele a eles. Eu estou confiando eles a você. Se você não compartilhar com eles, ninguém vai compartilhar.
Tem outros que eu vou confiar a outros. Mas estes, eu vou confiar para você, Jesus. Enquanto você estiver indo pelo mundo na sua missão de morrer na cruz, meu filho, revela meu nome para eles aqui. Para o Pedro, para o Tiago, para o João. Você vai indo. Enquanto você está indo, a ideia lá da grande comissão, que eu gosto da tradução que diz aquele ide, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O ide e façam discípulos. Há quem diga que a melhor tradução para ela seria enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, ou indo é a ideia do gerúndio, indo, façam discípulos. É o capítulo 16 de Marcos. A minha tradução, que é a King James, ela justamente traz nesse gerúndio do indo, mas de uma maneira ainda que um reforço do gerúndio para a gente ficar bem claro. Ela diz assim: e ordenou-lhes. Jesus falando justamente para esses aqui que o Pai tinha dado para ele. Que o Pai tinha dado a listinha para ele dos nomes, confiado, eu estou confiando para vocês, esses aqui revelam meu nome para eles. Aí Jesus revelou, como está dizendo aqui, um pouco depois, já tendo morrido, tendo ressuscitado, Jesus vai ordenar-lhes, é o versículo 15 do capítulo 16 de Marcos. E ordenou-lhes Jesus: enquanto estiverem indo pelo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Enquanto estiverem indo pelo mundo. Por isso que eu estou fazendo aqui essa analogia, né? Meio brincando aqui, enquanto Jesus tem uma missão no mundo que é vir andar pelo mundo, ir pelo mundo até chegar no fim do mundo da vida dele aqui, que era a cruz. Enquanto Jesus, você estiver indo pelo mundo e vivendo a sua vida em direção ao propósito maior que é esse de morrer na cruz, enquanto você estiver fazendo isso, eu vou dar uns nomes aqui, tem algumas pessoas que eu estou confiando a você, tem que ser você para falar de mim para elas, para revelar o meu nome para elas, para me apresentar para elas, para além de falar de mim, me apresentar para elas, me revelar para elas. E Jesus disse: eu fiz, eu cumpri. Podia ser, nas palavras de Paulo, eu combati o bom combate, completei a carreira. A minha carreira estava aqui que era para pregar para eles. Só me deu o nome, me confiou e eu fiz. Então esse nosso mestre que vai à nossa frente fez isso. E o mestre é essa figura que a gente imita. Que no caso está para além da imitação, porque a gente recebe inspiração interior e capacidade para isso. Mas o fato de ter Jesus no chão da vida, andando e tendo determinadas ações, atitudes, cumprindo determinadas tarefas, propósitos, isso facilita a gente essa visualização do propósito dele, para a gente ir seguindo e procurando fazer o mesmo. E esse Jesus que disse: Pai, o Senhor me confiou algumas pessoas e eu revelei teu nome para eles, esse mesmo Jesus vira para os discípulos, que por sua vez vão se virar para outros, e de geração em geração em geração, até chegar a nós, essa mesma ordem do capítulo 16, versículo 15, e ordenou-lhes: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então esse versículo hoje, ele se aplica aqui a Inês Vitor. Ele se aplica a Irenice, se aplica a Cirleide, se aplica a mim. E ele está ordenando para nós. Essa ordem foi passando de geração em geração até chegar a gente. Que quando alguém que tinha recebido a ordem de compartilhar o evangelho comigo e com vocês, e essa pessoa cumpriu e revelou Jesus para nós, revelou Deus para nós,
E a gente começa a caminhar com Ele. A gente começa, como Jesus está dizendo aqui, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus cumpriu a missão e aqueles que Deus confiou para Ele agora, eles estavam obedecendo a palavra dele. Do mesmo jeito, eu e vocês começamos a obedecer a palavra de Deus porque alguém revelou para nós. Porque alguém recebeu a missão e recebeu os nossos nomes. Para alguém, Deus confiou o meu nome e o seu nome para revelar Jesus, para revelar Deus. E a gente começa a obedecer, a gente já tem obedecido, já vem obedecendo. E nos chega então essa mesma ordem para mim e para vocês. Dizendo para nós que enquanto nós estivermos indo pelo mundo, nós devemos, é uma ordem, nós somos obrigados a proclamar o Evangelho a toda criatura. A ordem para a discípula Cirleide, que decidiu seguir o Mestre, e que já está obedecendo a sua palavra, já conhece Jesus, já teve a revelação de Jesus, a ordem do capítulo 16, versículo 15 de Marcos, que vale para a Cirleide hoje, é: Cirleide, enquanto você estiver indo aí pelo Rio Grande do Sul, enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver fazendo comida, enquanto você estiver passeando, enquanto você estiver fazendo exercício, enquanto você estiver fazendo seus trabalhos de caridade, proclama o Evangelho. Que Evangelho? Boas novas. Proclama essas boas novas. Que boas novas são esses? Deus está ao nosso alcance, o reino de Deus está ao nosso alcance. Aquilo perdido, aquela presença perdida lá no Éden, está à nossa disposição. A presença, a única presença capaz de preencher o vazio existencial do ser humano, está à nossa disposição. A presença que é capaz de moldar a nossa vida e nos tornar e nos tornando de volta seres humanos, cada vez mais humanos e cada vez menos desumanos, com reflexos positivos, direto em todas as nossas relações conjugais, de filiação, do trabalho, de vizinhança. Essa presença que nos promove essas mudanças e que, portanto, nos traz vida, está ao nosso alcance, está à nossa disposição. O Evangelho é isso, são boas novas. E as boas novas são essas que Jesus começou a pregar no ministério dele. É chegado o reino de Deus, que é a tradução que eu mais gosto, é: o reino de Deus está ao vosso alcance. É isso que é para esse lei de proclamar. É isso que é para Irenice. Essa é a ordem para Irenice. Irenice, a cada dia, acorde e saiba que existe uma ordem do amor para ela, que lhe dá essa oportunidade extraordinária de acordar sabendo que existe uma missão mais importante do que qualquer outra para aquele dia dela. Que é que enquanto ela estiver vivendo esse dia e desenvolvendo as suas atividades e as suas relações, ela deve proclamar o Evangelho. Que a vida da Irenice deve ser uma carta viva, que as pessoas possam olhar, ler, entender, gostar do que leu e dizer: eu queria ser uma carta igual a Irenice. E descobre que está à disposição dela também. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Isso está à sua disposição. Porque o mesmo que me capacita a viver isso que você achou, olhou, leu e achou bonito, achou legal, achou positivo, achou diferente, desejável, está à sua disposição. Esse negócio que você leu e gostou chama Reino de Deus. E está à sua disposição. É a ordem para Inesita, que diz: Inesita,
Enquanto você estiver nas tratativas relativas ao procedimento cirúrgico do João Silas, não esqueça que existe uma ordem para você. E é por isso que eu disse para você lá atrás que o primeiro passo é negar a si mesmo, porque não tem pausa, não tem licencinha. Não tem Deus agora, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho algo muito importante agora na minha vida. É algo tão importante que eu vou precisar parar um pouco de propagar o Evangelho, porque eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso tratar dessa cirurgia, eu preciso agora lidar um pouco com essa coisa aqui da maternidade, do meu dilema, e Jesus vai dizer para a Inesita, não, a ordem continua, enquanto você estiver tratando dos procedimentos, das prévias, dos exames, das consultas, e quando você estiver na sala de espera, teu filho estiver na mesa de cirurgia, proclama as boas novas, Inesita, compartilha, revela o meu nome. Através do que você diz e muito mais através da sua vida, de como você a vive, de como você enxerga a vida, de como você se oferece para ela. E deixa as pessoas lerem a sua vida e dizer, caraca, velho, eu queria ser assim. Eu queria ser assim. E aí você pode dizer assim, tá à tua disposição, velho. Não existe mérito nenhum em mim. Parece que você está achando legal e que eu, na verdade, eu nem sei o que você está vendo, porque o que eu estou vendo, eu estou tão longe do que eu estou buscando. Se tu está enxergando alguma coisa que desejável na minha vida, na minha postura, na minha atitude, na minha reação, só posso te dizer uma coisa, está à sua disposição. É de graça. E realmente, por mais que eu fique olhando para frente, no tanto que eu ainda tenho para caminhar, mas agora que você chamou minha atenção para isso, eu posso dizer, é bom demais. Você não vai se arrepender, não. É bom pra caramba. Enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, proclamem o Evangelho a toda criatura. Olha, não dá para eu pregar para toda criatura, sim. É que aqui está no plural. Aqui ordenou para todo mundo, que todo mundo, nós vamos ter que pregar para todo mundo, nós vamos ter que evangelizar todo mundo, mas não é eu, o é pregar para toda criatura. Eu vou receber uma listinha também. Assim como Jesus recebeu uma listinha na hora que o pai foi despedir dele no céu e disse, vai com Deus, meu filho. Óbvio que eu estou brincando, é a ideia. Jesus abraça Deus, e Deus abraça Jesus, e Deus diz, vai com Deus, meu filho, e diz, já ia me esquecendo, Jesus disse que Deus ia me esquecendo, mas e põe a mão no bolso e puxa o papelzinho e diz assim, esses aqui são muito preciosos para mim, como todos os outros, mas esses aqui, eu estou confiando para você. Põe no bolso, não perde esse papel, revela meu nome para eles. Eu estou ansioso por conhecer eles, eles precisam muito de mim. Aí Jesus veio e fez. Mas tem uma parte da lista que ele colocou no meu bolso, que colocou no seu coração. A missão é minha e sua. Cada nós, Deus confiou pra gente isso. Tem uma gentinha boa de Deus que só vai pro céu. Vamos usar essa expressão, vocês sabem do que eu estou dizendo, que é muito além. Então, que só vai pro céu, entre aspas, ou vamos então melhorar um pouco, que só vai começar a viver o céu aqui, poder viver definitivamente na eternidade. Se você, ele disse, Sileide, Inesita, eu, o Heber, cumprimos a nossa missão. Tirar esse papelzinho do bolso, dá uma olhada. O Chico está comigo. Que top, Jesus! Sou eu que vou compartilhar com o Chico, que legal! Obrigado pelos privilégios, meu filho. Eu estava no Chico tão louco. Eu disse, caramba, velho, a responsabilidade é grande. Aí Deus diz, relaxa, velho. Você precisa só que você se disponha.
Aí o meu Espírito que te capacita vai com você. O mesmo que foi com Jesus e capacitou Jesus, e depois ele foi com Pedro e ele capacitou Pedro, e foi com Paulo, e foi com fulano e com Beltrano, de geração após geração. Com aquele que compartilhou com você, ele capacitou, ele inspirou, ele deixou claro que o Chico estava, que você estava na lista dele. Só preciso que você diga assim, sim senhor, diga amém para o meu propósito. Eu vou te capacitar, eu vou criar situações, você só tem que ficar atento. Falando nisso, mas deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Eu tenho na minha Bíblia aqui. Aqui é um monte de nome aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Um monte de nome riscado, tá vendo? E vários nomes aqui. O nome da cerveja está aqui, o nome da Inesita está aqui, o da Denise não está aqui. Tem muitos nomes. Como eu não sei quem são os nomes, eu falo no sentido figurado, né? Jesus sabia perfeitamente quais eram, mas é outro nível. A gente vai viver no chão da vida e a gente não sabe quem é, na dúvida, velho. A gente vai compartilhando. Na dúvida, a gente vai fazendo com que a vida da gente seja uma vida que as pessoas todas possam ler. Eu não sei quem é que está na minha lista. Eu não sei se é o meu vizinho do lado de cá, se é o vizinho do lado de lá. Eu não sei se é o meu colega de trabalho da minha sala, se é da outra sala do lado. Eu não sei se é meu chefe ou se é meu empregado. Eu não sei se é alguém com quem eu vou estreitar a relação esse ano ou é alguém do ano que vem. Como eu não sei, eu saio fazendo tudo que parece que é para quê. Então eu vou orando por essas pessoas. Eu vou diariamente orando por elas. E o meu coração vai se afeiçoando a elas. E o meu olhar vai ficando atento para a vida delas. E eu vou buscando oportunidade de estreitar essa relação com elas. Eu chamo para um café, eu chamo para um almoço, eu chamo para um bate-bola, eu chamo para ir num show, às vezes até, aspas, mundano. Eu vou conhecendo a vida delas um pouco mais e conhecendo as particularidades da sua casa, da sua profissão, da sua saúde. E de repente você identifica que área que é na vida dessa pessoa por onde você vai usar como porta, como pretexto, dê o nome que for, para você revelar esse nome. A partir da necessidade da pessoa. Você vai nessas relações, à medida que você vai estreitando, o que acontece? Você começa a identificar necessidades. E como ainda ser humano, esse com quem você vai compartilhar, ainda está naquele nível que não negou a si mesmo, como se a gente já tivesse negado, né? Ele entende só a linguagem das necessidades dele. Aí você identifica a necessidade e você diz, caramba, eu tenho aqui um nome para revelar para você, uma pessoa para revelar que ele vai te ajudar muito nisso aí. Nossa, eu sou a pessoa perfeita nessa situação que você está passando aí, é o que está te incomodando. Você revela o nome de Jesus, você revela Deus para ela. Eu não sei quais desses aqui estão na minha listinha, porque Deus nunca me deu uma lista por escrito. E quais outros ainda devem vir para essa lista? Isso aqui tem anos, essa listinha aqui. Ela tem mais de 10 anos, esse aqui que eu comecei a fazer. Aí tem nome que você risca, que você diz, não, isso aqui já deu para ver que não é, ou que a pessoa já disse, não, obrigado, de maneira muito clara, né? Aí tem uns que eu vou circulando, que a gente, que às vezes você já, já está numa outra fase aqui, que eu já estou dando uma ênfase maior quando começou a ter muito nome, né? E eu perdido nela e tal. Mas você vai compartilhando. Enquanto eu estou indo pelo mundo, eu vou compartilhar esse evangelho. Eu vou falando no nome desse Jesus que transformou minha vida. Eu sei que eu continuo sendo uma grande porcaria, mas eu seria uma grande porcaria muito maior se eu não tivesse conhecido Jesus. E alguns desses com quem eu tenho compartilhado já têm também, como Jesus está dizendo aqui, eles têm obedecido a sua palavra.
Alguns deles já têm também, com sinceridade, estão obedecendo a palavra de Deus. Já buscam com sinceridade essa relação com Deus, para obedecê-lo, para fazer a sua vontade. Aí é cada um no seu mundinho. É todo mundo indo por todo mundo, porque cada um está indo no seu mundinho e revelando para aqueles confiados na sua listinha. Que é uma listinha que normalmente não vai ser revelada para a gente. Então, como eu não sei, se a pessoa com quem eu estou hoje, a pessoa que eu acabei de conhecer, não pode estar na minha lista, eu preciso pautar minha vida e viver minha vida, sabendo que essa pode ser a pessoa. E que essa atitude que hoje eu estou tendo para com essa pessoa pode ser crucial se ela estiver na minha lista, para ela aceitar ou rejeitar o que eu tenho para ela. Olha o tamanho da beleza disso, mas o tamanho também do temor que isso me gera. Que coisa extraordinária, porque são pessoas que estão no coração de Deus, que Deus moveu o céu, moveu a terra, moveu tudo para poder viabilizar um relacionamento de volta com essa pessoa, com esse Chico. E aí ele confiou a mim o nome do Chico, ele pôs na minha lista. Ele podia ter colocado na de outra pessoa, mas eu vou confiar a você, meu Chico. E repito, a gente não sabe. Potencialmente é qualquer um que relaciona com a gente. Isso é uma bênção. E ele entrega para mim. A gente vai ver lá no Velho Testamento, é um dos profetas que diz assim: se eu disser para você, para uma pessoa, que ela deve ir lá para o ímpio, e que deve pregar para o ímpio, e ele se converter do seu mau caminho, deixar o caminho de iniquidade, passar a viver a justiça e morrer nesse estado de justiça, ele vai ser salvo, nada do que ele fez de errado é lembrado. O Chico que estava na minha lista. Se o Chico está na minha lista, eu sou chamado e eu prego, e o Chico não abandona, o Chico morre na iniquidade, ele vai pagar por isso. Mas eu, Emer, a quem foi confiado o nome e a vida do Chico, eu vou ficar isento disso. Mas o profeta diz agora, se eu não compartilhei com o Chico, e porque eu não compartilhei com o Chico não abandonou o seu caminho de iniquidade. E por isso o Chico morreu na sua iniquidade e vai pagar por isso, vai sofrer as consequências disso. Mas eu vou tomar isso na conta do M. Porque eu confiei pro M. Isso é sério. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus. É assim que o profeta diz, ele só não usa o nome Chico, ele fala assim, alguém. Então, ao mesmo tempo que é um negócio extraordinário de caramba, Deus confiou no pequenininho dele que ele ama tanto, que faz tanta questão a mim, é lindo, é lindo. E você é tão lindo, meu Deus, que responsabilidade. É assim. Um pai que ama, uma mãe que ama, ensina o filho, educa o filho, capacita o filho e entrega responsabilidades cada vez maiores nas mãos do filho. É assim, quem ama faz isso, e o nosso Pai nos ama. É lindo, é extraordinário. Ele nos dá a participar em uma construção que não é material, que não é perecível, é eterna. Não tem palavra para descrever, então, por causa da falta de vocabulário para isso, é a construção mais extraordinária a que alguém possa se empenhar.
é o que há de melhor, de mais extraordinário, não tem palavra para descrever. Então, é o que há de mais extraordinário, mais acertado para alguém pegar a sua vida e dizer assim: eu vou colocar minha vida toda nesse projeto. Esse é o projeto de participar nessa construção dessa humanidade que vai povoar a eternidade, desse corpo que está sendo formado em Cristo, que está se ligando em Cristo, dessa transferência que está acontecendo de pessoas do império das trevas para o reino da luz, esse reino que nós somos chamados a compartilhar. Tem pessoas o tempo todo sendo transferidas daqui para lá. O movimento agora é só daqui para lá, só do império das trevas para o reino da luz. Não tem ninguém saindo do reino da luz e caindo para o mundo das trevas, não. Todo mundo caiu de uma vez lá no Éden. Do reino de Deus para o império das trevas. Todo mundo. Já nasce aqui porque todo mundo veio, já nasce no império das trevas. Porque todo mundo caiu. Não tem ninguém. O céu não está mais sendo despovoado. Não tem mais pessoas emigrando dos céus para o inferno. O único movimento que existe, louvado seja Deus, é de pessoas saindo do império das trevas em direção ao reino de luz, ao reino de Deus. É de pessoas dando tchau para o inferno e dizendo: eu não vou sentir saudades, até nunca mais, e caminhando em direção aos céus. É o único movimento espiritual que está acontecendo é nesse sentido. Nem todo mundo vai fazer esse movimento. Tem gente que começa a fazer esse movimento e não dá continuidade. Mas não tem movimento inverso. E nós somos chamados a participar desse movimento. Nós temos alguns nomes confiados a nós, que é a nossa vida, também as nossas palavras, eventualmente, mas a nossa vida. Somos chamados a, com a nossa vida, compartilharmos esse reino para que a pessoa entenda e queira sair disso. E muito mais do que o conteúdo, ministremos o Espírito Santo de Deus nessa pessoa para revelar aquilo que a gente não pode revelar. E ela dizer: caraca, eu quero. E começar então a também trilhar esse caminho que é Jesus. É algo extraordinário. Não tem nada para fazer nessa vida mais belo e mais extraordinário do que isso. Jesus recebeu essa missão e ele cumpriu. Ele diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. E repito, eu e você temos também alguns nomes que do mundo nos foram dados. Eles eram teus, eram de Deus, e tu os confiastes a mim. Deus confiou a nós essa listinha. E eles têm obedecido a tua palavra. Como vai ser no final da nossa vida? Como Paulo poder dizer: combati o bom combate. Esse combate, essa guerra, essa luta, esse projeto que é de despovoar o inferno e povoar os céus, repovoar os céus. Eu posso dizer: eu combati esse bom combate, ou eu me acovardei, fiquei fechado nas muitos afazeres e curtições e problemas dessa vida e acabei não me envolvendo nessas questões desse projeto aí? Porque se for, eu não vou poder falar que eu combati o bom combate. Eu combati todos os combates, mas o bom eu não deu tempo. Ou a gente vai poder dizer como Paulo: enquanto eu estive indo pelo mundo, eu combati o bom combate. Enquanto eu fui combatendo todos os outros combates que qualquer ser humano precisa combater, tem um outro combate superior, o bom. O que vale, o que permanece, o que é perene, o que é eterno, o que no final das contas é o único que vale, eu combati. Eu completei a carreira. Os nomezinhos que o Senhor me deu, que dava até tremedeira nas pernas de tanta responsabilidade, mas uma alegria no coração de poder participar nisso, eu compartilhei com eles. Alguns aceitaram, outros não. Mas eu fiz.
Alguns estão já obedecendo a tua palavra, outros decidiram conscientemente rejeitá-la. Mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira. E claro, guardei a fé. Não adianta nadar e morrer na praia. Ganhar o mundo inteiro e perder minha própria alma. Guardei a fé. A gente vai poder dizer isso? Em nome de Jesus e com a graça de Deus, sim. Mas passa a inteligência e eu dizer o que eu vou fazer a respeito disso que está sendo trazido para mim. O que eu vou fazer sobre isso daqui a 1 hora? O que eu vou fazer a respeito disso daqui a 5 horas? O que eu vou fazer a respeito disso que eu estou ouvindo na hora de eu dormir? O que eu vou fazer a respeito disso que eu acabei de ouvir, que faz todo sentido, que é a palavra de Deus e que no Espírito eu estou sendo confirmado que é isso mesmo? O que eu vou fazer a respeito disso quando eu acordar? Qual vai ser o meu pensamento a respeito disso? Qual vai ser a minha oração, minha primeira oração, tendo isso em mente? Qual vai ser a minha segunda, a minha terça, a minha quarta? Qual vai ser a minha outra semana, meu próximo mês, meu próximo ano? Porque se é algo importante para mim, que a minha mente diz que parece ser, e no meu espírito, o espírito da verdade confirma e diz, é isso mesmo, viu? Eu preciso parar tudo e dizer assim, o que eu vou fazer a respeito disso então? Você já pensou o que seria se a pessoa para quem teu nome tivesse sido confiado e o meu nome tivesse sido confiado? Se essa pessoa tivesse se ocupado de todos os combates da vida e se omitido em relação ao bom combate? Enquanto vive a vida dela aqui, ela tivesse passado pela vida da gente, a gente pela vida dela, e ela não compartilhado o reino de Deus com a gente, o evangelho, as boas novas com a gente. Tem ideia do que seria para essa vida e para a porvir? Eu tenho ideia mínima e é suficiente para eu saber que é a tragédia das tragédias. Não só na vida por vir, mas para essa vida. Eu ia ser. Não dá nem para dizer o que ia ser. Ainda nessa vida. A outra eu nem sei. Eu sei que vocês podem olhar para mim e dizer, cara, o Emer é terrível. Mas você não sabe, você não tem ideia de quem eu ia ser se não fosse esse evangelho. Se não fosse Deus na minha vida. Eu ia ser um monstro, ia ser um bicho, ia ser um animal. Ia fazer mal para muita gente. Para mais gente ainda do que eu já faço. Intensidades muito maiores do que as que eu já promovo. De maldade. De coisas ruins nas pessoas. Se você acha que eu erro, você não tem ideia do que ia ser. De quais seriam os meus caminhos. Se o meu pai, Geraldo Borges, em cuja lista foi colocado o meu nome, não tivesse combatido esse bom combate, completado a carreira, no que diz respeito a mim, e compartilhado o evangelho comigo. E você? E se a pessoa que tem ideia de onde você ia estar? Não vou nem lá para a eternidade. E por que então a gente não foca nisso? Por que a gente não foca nessa lista que está confiada a gente? Porque sim, existe uma lista confiada a cada um de nós. E o tempo está passando. Os dias estão passando. E as vidas estão passando. No versículo 7, então, Jesus continua. Eita, falta 10 para as 11, a gente ficou só aqui nesse primeiro versículo. Deixa eu só ver aqui agora. A gente vai dar seguimento, então, aqui na próxima semana. A gente acabou ficando no versículo só. Faltam 10 minutinhos para as 11. E vamos orar baseado nessa revelação de Deus. Gente, olha, revelação de Deus, tá? Revelação de Deus, desculpa. Deus tem falado muito com a gente. Deus tem falado muito com a gente. Desculpa, porque eu sou suspeita, tipo Jesus fala, a pessoa dá testemunho a respeito de si mesmo. Como Deus tem falado com a gente.
A questão é o que a gente vai fazer a respeito disso ou o que a gente está fazendo a respeito disso, porque Deus está falando muito com a gente ao longo desses meses, desses últimos meses. E em cima disso que a gente meditou hoje, vamos tomar a Santa Ceia, você que está com os elementos aí. Lembrando daquilo que quando Jesus se reuniu com os discípulos e ele disse: esse pão aqui é o meu corpo, que é dado por vocês. Eu compartilho o meu corpo com vocês. Vou dividir o meu corpo com vocês. Para você poder cumprir com o seu propósito, para você poder ser fiel, você poder atender a essa missão, a sua parte no projeto em relação a essa lista, a esses nomes que foram confiados a você, você vai precisar, como Jesus, de compartilhar a sua vida com elas. Compartilhar a vida com elas. É por isso que Jesus disse, se quiser vir, não quiser renunciar a si mesmo, não quiser morrer para você, Jesus disse com todo amor, nem venha. Não tem como. O negócio aqui é negócio de compartilhamento, de vida. Ele diz, esse pão aqui sou eu, vou ilustrar para vocês, olha aqui, ó. Parti. Eu me parti de novo, parti mais uma vez, mais uma, e dividi com todo mundo. Eu dividi a minha vida com vocês. Para vocês terem vida. Ele usa como símbolo o pão, usa como símbolo o cálice, ele diz, isso aqui, imagine que isso aqui é meu sangue. Eu derramei meu sangue todo e compartilhei com vocês. E aí ele vai e reparte ali e distribui com todo mundo daquele cálice, ilustrando e dizendo que cada um bebe um pouco do sangue dele. Cada um recebe um pouco da sua vida. O que Jesus está justamente dizendo, aliás, ele em seguida diz, ele diz o quê? Façam isso todas as vezes em memória de mim. E a gente sempre diz, faça isso o quê? O ritual, que é pegar um pedaço de pão, dividir, um suco de uva ou um vinho e dividir. Ou é façam isso todas as vezes, é compartilhe a vida de vocês todas as vezes igual eu fiz. Ou as duas coisas? Eu acho que é as duas coisas. E se for só uma, eu tenho certeza que é o compartilhamento da vida. Que quando Jesus diz, façam isso todas as vezes em memória de mim. Eu acho que o memorial, a ceia, a simbologia, nos ajuda a lembrar do que é verdadeiramente para ser compartilhado, que é a nossa vida. Lembrar do que verdadeiramente nos foi compartilhado e agradecer a Deus, que foi Jesus. Mas também lembrar que a gente também tem uma lista. E que a gente tem que compartilhar Jesus com as pessoas dessa lista. E como eu não sei quem está na minha lista, eu vou compartilhar com todo mundo do meu mundo. E eu vou compartilhar principalmente com as minhas atitudes, com a minha vida. Também, se possível e necessário, com as minhas palavras. Mas principalmente com a minha vida. Como Jesus disse, também no capítulo de João, esqueci, em João, não me lembro qual capítulo, ele disse, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos pelo amor de vocês uns pelos outros. Pelo compartilhar de vida de vocês uns com os outros. Eles vão saber que vocês são meus discípulos. Eles vão saber que vocês estão ligados a mim. Eu queria que a gente tomasse a Santa Ceia hoje nessa consciência. De que Jesus compartilhou a vida dele com a humanidade toda, mas ele compartilhou isso, a vida mesmo dele, num outro plano, com a humanidade toda. Mas a vida de Jesus, homem, na Terra, ele compartilhou com alguns. Os que estavam na lista dele. Ele compartilhou com eles e ele revelou Jesus para eles, revelou Deus para eles e eles passaram a obedecer à palavra. Passaram a se relacionar com Jesus, com a palavra, portanto com Deus.
E lembrar, então, que nós também temos a nossa lista. Diferente de Jesus, ele não sabe quais são os nomes, então que a gente deve compartilhar a vida da gente, com foco, com consciência, com organização, com estratégia, com inteligência, com a capacitação que vem do Espírito Santo, a gente compartilhar a vida da gente com as pessoas, sabendo que existe uma lista também de pessoas que nos foram confiadas. E que o que está em jogo nessa confiança, a gente não pode nem usar uma palavra para descrever o que está em jogo. Então que a gente possa tomar a Santa Ceia com essa consciência. Deus, no nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu doce Espírito Santo conosco, obrigado pela Tua revelação. Que essa revelação, meu Deus amado, seja confirmada no nosso espírito, se é verdade, se é isso mesmo, que confirme no nosso espírito. E não nos deixe, Senhor Deus, deixar essa palavra passar batida. Porque o que está em jogo para nós e para essas pessoas cujos nomes nos foram confiados é algo não dá nem para descrever, Jesus. São potenciais para o bem e para o mal indescritíveis, inimagináveis. Então a gente não pode brincar nisso e sem brincar no privilégio que é. Nos dê consciência desse privilégio da beleza, o temor também, mas que sejamos movidos pelo privilégio, pela beleza do privilégio do Senhor nos confiar essas pessoas. Que a gente organize a vida da gente baseado nessa consciência, para a gente começar a compartilhar a nossa vida com essa consciência. No nome de Jesus, Pai. E é nessa consciência que nós comemos o pão agora, Senhor Deus. Porque assim como o Senhor compartilhou com a gente a sua vida, nós vamos compartilhar com as pessoas do nosso mundinho. No nome de Jesus. Da mesma forma, Deus, que o Senhor compartilhou o seu sangue. Para que as pessoas pudessem ter vida, conhecer o Pai. Nós também, Senhor Deus, através desse momento em que tomamos o cálice para nos lembrar, reforçamos o nosso compromisso de compartilhar a nossa vida com as pessoas, sabendo que alguns nomes nos foram confiados e que elas estão lendo as nossas vidas como cartas vivas. E dependendo da leitura, eles vão fazer a opção pelo Senhor ou por manterem-se na morte. A gente seguir ou não seguir, a gente querer ou não querer. Dependendo da leitura que eles fazem da nossa vida. Dá-nos, Senhor Deus, a noção da seriedade e da beleza disso, que nos traz a alegria que isso tem que nos trazer, mas também a consciência, a organização e o pautamento de uma vida com propósito, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que assim compartilhemos a nossa vida com essas pessoas. No nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso horário foi, mas de minha parte, alguém querendo compartilhar, tá tranquilo. Querendo falar alguma coisa, querendo complementar. Mas na semana que vem a gente vai dar seguimento aí, que a gente acabou falando só o primeiro versículo, né?